Tá lindo, pô. Ao vivo. Me passa o host. Já estamos ao vivo. Agora foi. Estamos ao vivo, então? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que passaram de semana? Hoje a gente resolveu começar um pouquinho mais cedo, porque na outra semana a gente perdeu um pouquinho o começo do Protagonistas com a Helena. Então hoje eu e a Rê resolvemos, vamos começar um pouquinho antes, para evitar que corte, que esse comecinho não aparecer. Pelo menos a gente tem esse início, né? Eu estava conversando com a Rê, com o Gringo também, sobre como foi legal a semana passada, né? Como que a Helena, por mais jovem, né, Rê, ela já viveu tantas experiências e uma jornada de redescobrimento, né? De perceber que às vezes seguir a perfeição. Eu aprendi muito com ela, muito. Não é? Porque às vezes a gente acha que ser perfeito é o que a gente precisa para ter sucesso, para ser feliz. E aí ela pôde perceber já tão jovem que às vezes o melhor caminho é a gente aceitar nossas imperfeições, aceitar quem nós somos. E às vezes as nossas próprias imperfeições destacam, né, as nossas qualidades, e a gente acaba tendo mais sucesso ainda. Se destacando pelos defeitos. Porque a gente aprende a explorar mais nós e não se adequar a esse padrão que é imposto por algumas profissões, como Miss e modelo também. Ainda bem que está caindo um pouco esses padrões, né? As pessoas estão começando a buscar pessoas de diferentes etnias, de diferentes tipos físicos, né? A gente vê pessoas gordas que estão modelando, que estão, sabe, se destacando em áreas que antes eram só pessoas magras e completamente, né, longilíneas, com uma altura específica. Então é interessante a gente saber que agora são pessoas que estão sendo, né, vistas. E além da representatividade, tem também uma mudança prática nisso, né? Porque as modelos plus size, por exemplo, acaba fazendo com que as fábricas produzam roupas plus size. Então, não só para as modelos poderem trabalhar e ter essa representatividade, mas também para as pessoas usarem as roupas, né? Que muitas vezes, antigamente e até hoje, muitas vezes não tem o tamanho para todo mundo. E isso está mudando também. Sim, agora é moda para todos, né? Arte para todos. Então, isso é muito legal. Eu fico feliz de saber que esses paradigmas, né, estão sendo quebrados, né? E é graças ao que incomoda, né? A sociedade agora, os jovens agora, eles estão chegando com uma mentalidade. Você é o fruto disso, né? De chegar com uma mentalidade, não, espera aí, se eu não dei risada, isso aí não é piada, né? Então, começou a se falar mais sobre gordofobia, começou a se falar mais sobre transfobia, de como que isso não pode ser mais uma brincadeira. Antes a gente tinha comerciais aí de cerveja que falava sobre loira burra, que falava, né? Que falava sobre fazendo piada, chacota com pessoas gordas. Isso a gente já não vê mais, né? Nos comerciais. Então, eu fico feliz. Eu acho que e se veja tem um cancelamento. Sim, já vai ter um resultado negativo, né? Uma resposta negativa da sociedade. Que bom, eu acho que é o que a gente precisa mesmo. E falando sobre quebrar paradigmas, hoje eu vou trazer um convidado muito especial para conversar com a gente. Uma pessoa que a gente já entrevistou mulheres pretas, já entrevistamos adolescentes, pessoas bem mais novas. Agora vamos conversar um pouco também com o Batata, Arnaldo Batata, que ele tem já uma trajetória muito grande na arte e ele mostra pra gente que não existe idade pra gente seguir os nossos sonhos. Você pode começar isso muito cedo. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Se você teve esse desejo, tem esse desejo de ingressar na arte, de ser um ator, de ser um cantor, né? de buscar um sonho, não existe idade para isso. Né? A idade é agora, é a hora que você tem esse pensamento. Né? Então vai ser muito gostoso trocar esse bate-papo com ele. Então eu acho que já está na hora da gente chamar ele. O que você acha, Rê? Eu acho também. Ele, além de um grande ator, é um grande amigo meu. Eu me formei na Actoro com ele, então a entrevista de hoje vai ter para mim também um apego emocional, porque eu tenho uma grande amizade com ele. Eu vou adorar assistir, acompanhar
e talvez conhecer coisas que eu não conheça, né? Mesmo com tanto tempo de amizade. Vamos ver as novidades que o bate-papo de hoje vai apresentar. Beleza, então, Rê, obrigado por esse bate-papo inicial aí, dessa enrolaçãozinha até dar Beijo, uns gente. minutinhos. A gente se vê nos bastidores. Obrigado, Rê. Bom, pessoal, então eu vou chamar o nosso querido Arnaldo Tosato. Ele é ator, trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, se aposentou e se redescobriu. Descobriu a arte através de um presente maravilhoso que ele recebeu da filha dele. Vamos aprender mais com ele e saber mais dessa história agora com o maravilhoso Arnaldo Batata Tosato. Chega mais, meu querido. Liga a câmera e o microfone e vamos conversar. Boa noite, senhor Hugo, boa noite a todos. É um prazer enorme, além de ser uma honra estar aqui sendo entrevistado pelo meu amigo e grande artista Hugo Capelato. Tá? Quero mandar um beijo a todos aí que estão nos assistindo. Um beijo para todos os amigos, companheiros de arte. E vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Vamos lá, que bom que você aceitou o nosso convite, Batata. Pessoal, para quem não sabe, Batata é um apelido do Arnaldo Tosato. Nós, amigos, carinhosamente também aderimos a esse apelido, que ele me disse que veio desde o começo. Conta para a gente de onde surgiu, então, Batata na história aí. Olha, o Batata eu tenho desde os 6, 7 anos de idade, né? Eu era gordinho, baixinho, gordinho, e o pessoal falava que eu parecia uma batatinha. Então, começaram a me chamar de Batata, 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 e pegou para a vida. Ele praticamente, olha, quase que eu fiz que nem o Lula e incorporei ele no nome também. Eu levei ele para a vida, inclusive até para o próprio trabalho como profissional, numa instituição séria como o Banco do Brasil. Eu acabei incorporando Batata porque lá falava que era para pôr o nome de guerra no crachá, e eu botei, não tive dúvida, botei no crachá lá Arnaldo Batata. Todo mundo achava que era sobrenome e era apelido. Que legal, meu querido. É bom, todo mundo que te conhece já te chama de Batata, não tem jeito mesmo, né? Mas, pessoal, o nome artístico do Batata é Arnaldo Tosato. E Tosato, que origem que é, Batata? É italiano, origem italiana. Né? Eu acredito que seja da região da Calábria, não tenho certeza, tá? Já por parte do meu avô, por parte de pai, esse é por parte de pai, por parte de mãe, também tinha um sobrenome italiano, Tognolo, que aí eu sei que ele era da região de Veneza. Mas, assim, do Tosato em si, eu não, para falar a verdade, eu não sei muito a origem dele. Eu tentei procurar, mas não consegui encontrar, até porque ele foi o famoso telefone sem fio, né? Ele foi reduzindo as letras, porque o Tosato original é com 2 E's e 2 T's, né? O legítimo italiano, né? E o meu é tudo com um só, né? Eu falo que é Tosato de pobre, mas é rico em muitas outras coisas. Que legal, Batata, que legal. Muito legal a gente saber da nossa história. Eu também tenho origem italiana, né? E às vezes a gente não consegue conhecer essas pessoas, né, de uma forma próxima. Mas é bom saber que eles fazem parte da nossa história, né? E falando de história, você nasceu onde, Batata? Você é paulistano, é? Sou paulistano. Eu falo que eu sou paulistano da Gema, capital mesmo. Eu nasci num hospital, Hospital Dom Pedro, que ficava a 500 metros da Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo, né? Então, mais paulistano que isso, impossível. Que legal. E, Batata, você sempre morou em São Paulo, veio para cá, para o Sul, faz poucos anos. Como você veio parar em Florianópolis, Santa Catarina? Eu sempre morei em São Paulo e trabalhando no banco desde os 14 anos como menor aprendiz. E aí, antes de terminar o contrato menor, passei no concurso, continuei trabalhando no banco e assim foi durante 35 anos como funcionário do Banco do Brasil. Quando foi final de 2007, eu me transferi para Florianópolis. Eu fui transferido para Florianópolis, para uma agência aqui, e vim assumir essa agência. E aqui fiquei até final de 2013. Final de 2013 eu fui para Pernambuco, trabalhando em Lagedo, Agreste de Pernambuco.
mas morava em Caruaru. Quando foi dezembro de 2016, eu me aposentei. E aí a galera toda de casa falou, não, quero voltar para Floripa. Falei, não quer ir para São Paulo? Não, vamos para Floripa. Eu amo São Paulo, mas adotei Floripa também como cidade do coração, que é uma cidade maravilhosa. E aí estou aqui de novo desde janeiro de 2017. Que legal, Batata, que massa. Eu estava lembrando, você estava contando agora, eu lembrei do nosso bate-papo, e é verdade, então, que a esperança é a última que morre? Foi assim que você conseguiu convencer a sua mulher a casar com você? Me conta essa história aí. Olha, eu tentei namorar com ela, acho que umas 3 vezes e não deu certo. Ela não queria saber de mim, cara. Eita, mulher difícil. Até que eu acabei me afastando, fiquei acho que uns 3 anos afastado, assim, que a gente se cruzava de vez em quando, mas não se via. Seguindo o conselho da sogra, hein? Olha só. Aí, ó. Querida sogra, dona Manuelina, beijo para a senhora. E beijo para minha mulher também. Isabel Dolores, te amo. E aí, depois de 3 anos, viemos a nos reencontrar e acabei conquistando ela. Começamos a namorar e estamos juntos há 33 anos já. São 33 Olha anos de que muito maravilha. amor, muita alegria e com 3 filhos maravilhosos. Que legal, hein? Olha, que boa dica da sogra, hein? Dá um tempo, não fique muito em cima, calma, Rapaz. paciência, que você vai conseguir, né? Ah, com certeza. Mas é isso Que aí. legal, Batata. Graças a Deus, hoje estou muito feliz. Espero fazer bodas e bodas e bodas até literalmente a morte nos separe. É verdade que você sempre soube que você ia se aposentar com 50 anos? Cara, foi uma coisa muito engraçada isso. Como eu comecei cedo no banco, como eu falei, né? E foram 35 anos, eu sempre falava assim, cara, eu vou me aposentar quando fizer 50 anos. Não, mas pô, 50 anos é muito novo aposentar. Não, mas eu vou me aposentar com 50 anos. Eu sempre falei isso, né? Depois de um tempo até parei de falar. Até que chegou um dia, eu estava lá em Lagedo, né? Resolvi verificar direitinho meu tempo de banco no INSS e fui ver lá, faltavam meses para completar os 35 anos. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu fiquei extasiado, fui lá, marquei na folhinha. Cada dia que passava eu marcava um X ali, sabe? Que eu tava doido para me aposentar, não aguentava mais. Até que eu cheguei definitivamente a me aposentar, graças a Deus. E coincidentemente, e eu falo isso que coincidência não, porque eu falo que os pensamentos das palavras têm muito poder. Meu primeiro dia de aposentadoria foi numa segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016. Foi exatamente no dia do meu aniversário de 50 anos. Foi assim, por isso que eu falo, os pensamentos e as palavras, cara, têm poder. Tem poder, isso é a né? maior prova que isso é verdade. Eu me aposentei no dia do meu aniversário de 50 anos. Que legal, hein, Batata? Então você encerrou um ciclo, a sua jornada profissional do Banco do Brasil, e aí surgiu o Arnaldo Artista. Como que aconteceu? Da onde que foi que, após ter feito uma jornada de trabalho aí durante 35 anos, como, né, no Banco do Brasil, depois de 50 anos, você se renovou, se redescobriu. De onde surgiu a ideia de ser artista? Isso sempre foi um sonho? Como é que funcionou isso aí? Olha, eu sempre fui apaixonado pela arte e sempre fiquei naquela, né, trabalhando no banco, falando, pô, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, que é o maior erro que a gente pode cometer na vida, é dizer que a gente não tem tempo, né? O tempo a gente faz. E eu acabei não fazendo isso como deveria ter feito. Acabei deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado. E eu sempre fui um cara muito extrovertido, sempre fui muito palhaço, sempre fui muito brincalhão, sempre brinquei com todo mundo. Na minha família, eu sempre fui aquele cara que estava na casa de todo mundo, procurava deixar a coisa sempre alegre, imitava um monte de gente, imitava vozes de personagens, né? Também, isso depois, eu até vou falar sobre isso depois.
Eu fazia imitações de voz de personagem, eu brincava. E até tem uma coisa que eu até esqueci de falar com você quando a gente bateu um papo. Eu imitava um manco. Para os meus amigos, eu fazia a imitação de um manco. E todo mundo ria, cara, e falava que era muito perfeito. Até que um dia eu imitei esse manco e filmaram eu imitando o manco. E aí, quando eu assisti o filme que fizeram de eu imitando o manco, eu parei. Nunca mais imitei o manco. E eu realmente fiquei meio assim, falei, caramba, falei, acabou mexendo comigo aquilo. Eu falei, cara, eu vou acabar chamando alguma coisa para mim e é melhor eu não fazer isso. Esse manco. E assim foi, cara. E aí, quando eu me aposentei, eu voltei para Florianópolis e comecei a ver, procurar, né, as escolas que tinham aqui, né, os cursos. E encontrei ator, mas fiquei naquela de começar, não começar. Aí passou o ano 2017 e eu não comecei. E não entrei para fazer o curso, mas sempre lendo, sempre vendo e sempre muito atraído por isso. Até que, quando chegou no Natal de 2017, na hora que estávamos entregando os presentes e tal, a minha filha veio e me deu um envelope. Aí ela me deu esse envelope, minha filha Arisa, um beijo para você, minha filha, te amo muito. Felipe, Henrique também, meus filhos, amo muito vocês. Beijo para todos vocês. Aí a Arisa me deu um envelope, eu falei, eita, vou ganhar um dinheirinho aqui, tal. Aí eu abri o envelope. Quando eu puxei o papel de dentro do envelope, era a inscrição na Actor para eu fazer o curso. Eu falei, nossa, filha, e eu fiquei assim na hora, eu não sabia o que falar, Aí fiquei emocionado até na hora, tal, falei assim, pai, mas isso aí eu não estou dando só a inscrição, eu estou dando todo o curso para você. E ela me deu o curso inteirinho da Actor. Foi ela que me deu esse presente que vale para minha vida inteira. Que desde o primeiro dia que eu entrei, eu acabei me apaixonando mais ainda pela arte. E foi assim que eu efetivamente comecei, e isso eu estava com 51 anos. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque muita gente acha que é muito tarde para começar, e não, nunca é tarde para começar. Se você quer, comece, não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa o que você precise, mas comece. Dê início ao seu sonho, à realização dos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos. Aí, gringão. Sim. Que legal, Batata. Bom, e a gente pode dizer que a sua família te apoiou desde o início, né? Foram eles os grandes idealizadores desse projeto que foi a renovação da sua vida, assim, né? O reinício, né, de uma outra vida, de um outro Arnaldo, né? Cara, família é base de tudo, cara. Família é base de tudo. E o que eu tenho que falar de família é o seguinte: família é parceria, família é companheirismo e muito amor. Quando todos têm empatia entre si, quando um consegue enxergar as alegrias e as tristezas e os problemas de cada um e se ajudar mutuamente, cara, você enfrenta qualquer coisa. Você enfrenta qualquer coisa e faz qualquer coisa. E graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. Em todos os sentidos. Não só minha esposa, como meus filhos, como meus irmãos, primos, minha mãe, meu pai já falecido, né? Minha sogra, meu cunhado, todo mundo, cara, é sensacional, graças a Deus. E isso é que dá força para a gente poder fazer tudo que a gente quer. Que massa, Arnaldo, eu fico feliz de saber disso. E fico curioso também como é que é, porque eu falo por experiência minha, né? Eu já acho bem desafiador ser artista, porque às vezes a gente tem várias coisas para fazer e não consegue arranjar um tempo para estudar, ou um tempo quieto para conseguir se concentrar no personagem, criar. Como é, né? Ser aí o pai de 3 filhos, né? Casado, ter as responsabilidades. Eu sei que você também está lutando aí como motorista de Uber para faturar uma grana. Como é que é conciliar todas essas responsabilidades e também o ser artista? Porque ser pai e ser artista é em tempo integral. Como é que você consegue dividir essas duas vocações? Olha, é o seguinte, como eu falei, quando a família
né? Quando a família está integrada e a família apoia, você consegue tudo. Apesar de total negócio. Como eu trabalhava no banco, eu já tinha essa experiência trabalhando no banco, porque eu já fazia isso trabalhando no banco. E o que aconteceu é como se eu estivesse dando uma continuidade, só que com a vantagem de eu poder fazer, né, de ensaiar e fazer outras coisas em casa também, né, de poder fazer isso dentro de casa e com o apoio deles. Pô, quantas vezes eu não passei texto com eles? Quantas vezes eles não foram meu stand-in para poder passar texto e mandar bala, né? E a gente fica, a gente quando está atrás de um sonho, aí a motivação não só minha, mas deles também é muito grande. E o que facilitou também bastante é que eles também já estão grandes lá, né? Então não são mais crianças, exceto o pequeno Felipe, né? Que pequeno, tá maior que eu já. Ele está com 13 anos, ele está com 13 e é temporão, veio 11 anos depois do meu segundo filho, do Henrique, que também o Felipe é artista também, tá? Ele faz patinação artística, é patinador, compete e tudo mais. Esse puxou um pouco mais o lado artista. Minha filha também fez teatro uma época. E aí a gente vai, né, fazendo tudo, né, faz uma coisa aqui, outra coisa lá e vamos assim conciliando tudo da melhor maneira possível. É assim que a gente toca. Que maravilha. Pessoal, eu estou conversando com o Arnaldo Tosato. Se vocês chegaram próximo das 8 horas da noite, a gente começou a live um pouquinho mais cedo, porque a outra live teve um probleminha aí e a gente perdeu o começo. Então, a gente começou um pouquinho mais cedo essa live. Eu estou conversando com esse maravilhoso amigo, que eu já tive a honra de trabalhar junto com ele. E a gente já falou um pouco da trajetória dele de vida, da trajetória no Banco do Brasil, até o ser artista. Nós estamos nesse ponto de ser artista. E falando em trabalhar junto, eu sei que a gente trabalhou numa obra muito maravilhosa, que foi o musical da Elis Regina, Para Sempre Elis, dirigido pelo Henry Kromak. E esse cara maravilhoso interpretou o pai da Elis Regina no musical e encantou todo mundo num ensaio em que ele resolveu soltar a voz. Como é que você... me conta essa história, né? Eu estava lá, eu sei como é que foi. Eles de Corpo e Alma realmente foi um espetáculo que me tocou muito, me deixou muito emocionado, emocionou muitas pessoas, mas eu me emocionei muito quando o Batata resolveu soltar a voz e a gente descobriu que ele era um cantor nato. Como é que foi essa experiência para você, esse descobrimento? Como é que foi o Elis para você? Me conta um pouco dessa experiência. Cara, foi sensacional. Para mim acabou sendo uma descoberta. Na realidade, assim, não vou dizer nenhuma descoberta, mas foi assim, acabou me dando uma convicção de que eu sabia cantar. Eu sempre gostei de cantar, sempre fui aquele famoso cantor de banheiro, cantava em karaokê e tudo mais, sempre cantei e gostava disso. E sempre achei que eu tinha uma voz legal para cantar, eu sempre fui bem afinado para cantar, mas nunca me atrevi a fazer isso de uma forma artística efetiva, entendeu? Aí fui para Elis para fazer o Seu Romeu. Aliás, tem uma fotinho dele, aquela foto onde tem 3, a do meio é o do Seu Romeu ali atrás. Bem lembrando, né? Que eu estava de chapéu ali, de bigode. Aí, o Henry, grande Henry, beijo, Henry, nosso diretor, nosso jovenzíssimo diretor, maravilhoso. Monstro. Aí, ele pegou e colocou uma cena onde, inclusive, eu saía, né? Eu saía, eu trocava o figurino e ficava praticamente todo de branco. Porque quando eu entrava nessa cena, o Romeu já tinha falecido, né? O Romeu já tinha falecido né, quando eu fiz essa cena. Né? Eu entrava como se fosse o seu Romeu, o Romeu em espírito, no momento em que a filha estava meio agoniada. E a cena foi sensacional, a criatividade dele nessa cena foi maravilhosa. E ele chegou para mim, eu cheguei no ensaio, tal, falou: Batata, é o seguinte, nós vamos ensaiar uma cena, eu fiz uma cena, inclui uma cena, nós vamos fazer. Você vai entrar na cena e vai cantar Se Eu Quiser Falar com Deus. Viu?
E aí ele falou assim, você conhece a música? Eu falei, cara, não só conheço, como eu amo essa música e canto essa música. Ele falou, é sério? Eu falei, sério. Ele falou, porra, que legal, assim não vai precisar ensaiar tanto. Você já... E eu falei, legal, vamos embora. E aí ele me falou como que ia ser a cena. Na hora que ele me falou como ia ser a cena, ó, já estou me arrepiando aqui de novo. Me arrepiei quando ele me falou como era a cena, que a Elis, né, que era a Carol Bandeira também, beijo, Carol. Maravilhosa. Aí ela tava meio que, acho que ela estava agachada no chão, ela se agachava e ela estava chorando e pedindo para Deus ajudar ela, que ela estava muito agoniada. E aí ela começa a cantar, se eu quiser falar com Deus, e de repente eu apareço, todo de branco, devagar, vou e chego dela, aí eu meio que envolvo ela e começo e continuo a cantar da onde ela praticamente parou quando eu comecei. Eu interrompo ela cantando e continuo cantando. E quando eu entrei, cara, eu fiquei assim tão compenetrado no meu personagem, eu realmente vesti o personagem naquele ensaio, assim como depois vesti na peça também. E eu cantei, cara, cantei assim, com o coração a milhão. Aí eu cantei, abracei ela, depois que eu termino de cantar, eu abraço ela, tal, e aí eu saio, indo para Coxia, e volto, e quando eu olho, tá todo mundo em silêncio, inclusive você. Tava você, a Priscila, a Renatinha tava também. A Renatinha, o Henry. De repente eu olho, vocês estão todos chorando. Vocês estavam chorando na cena. Eu também. Inclusive, aí o Henry falou, Batata, ficou maravilhoso. E aí a Priscila, a Renatinha. Opa, E aí a Priscila eu quero interromper aqui, eu quero aproveitar que eu já apareci aqui no início da live de hoje como produtora e falar que aqui no chat estão pedindo para o Batata dar uma palhinha rapidinha. Estão curiosos para ouvir essa voz maravilhosa, hein? Mas eu qual apoio. Se eu quiser falar com Deus? Aham. Então tá, vamos lá. Vou tentar, tá, gente? Vou tentar. Pode ser. Manda bala. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo nu. Maravilhoso! Arnaldo Tosato, pessoal. Então, vocês imaginem como foi essa cena, hein? Vou que falar a cena verdade, maravilhosa. eu fiquei até meio nervoso na hora de cantar aqui. Fiquei até meio nervoso. Mas, ficou ótimo. Mas o dia que eu não ficar nervoso para me apresentar em alguma coisa é porque tem alguma coisa errada. Se você está nervoso é porque a coisa mexe com você. É muito legal. Que maravilha. Obrigado a gente, né, por você ter soltado a voz aí na nossa live. A gente que fica agradecido. Realmente foi uma peça que tocou o coração de muita gente e que bom que a gente pôde trabalhar junto, né? Esperamos que a gente consiga trabalhar junto mais vezes também. Batata, com certeza, se Deus quiser. Me conta. Com certeza vamos. E dos seus trabalhos, assim, teve algum outro trabalho que te marcou, como te marcou Elis também? Teve, cara. Teve um trabalho que me marcou demais. Eu amei fazer. Eu nunca não tinha feito até então. Estavam fazendo
só o docinho, né? Só as pessoas, os bonzinhos, até que a minha querida Jéssica Menezes, maravilhosa, amo você, querida. Ela me chamou para fazer parte de uma peça dela, que era uma peça escrita por ela, inclusive, show de bola, chamada Martírio. E, a princípio, ela me chamou para fazer um padre, só que aí deu um probleminha lá, um ator teve que sair da peça e eu já estava decorando o texto do padre Pedro, quando de repente ela falou, não, Batata, aí, a única solução é o seguinte, Batata, você vai fazer o seu José. Cara, foi Deus, cara, porque o seu José era um velho, um fazendeiro, retrógrado, do interiorzão, e homofóbico, xenofóbico, tudo fóbico. Era um cara bem escroto, né? E esse papel mexeu demais comigo, mexeu muito comigo. E eu tinha que deixar a barba, tive que deixar a barba crescer um pouco, deixar ela por fazer, né? Barba branca, barba ficando toda esbranquiçada. E ele era muito ruim, cara. Ele era muito ruim, velho. E além de tudo, ele tinha, apesar de tudo, ele tinha um certo, assim, umas certas caretas que às vezes ficavam meio cômicas até, né? E tinha hora que ele fazia assim, ó, umas caretas meio esquisitas. E cara, além de tudo, o elenco foi sensacional. E na peça eu me envolvi muito com a peça. Amei demais fazer aquela peça. A história foi sensacional. Era uma história que envolvia amor, envolvia ódio, envolvia a questão de gênero, envolvia também a questão da dúvida da pessoa não saber, efetivamente, ela está se descobrindo qual gênero que ela optaria, né? E, entre outras coisas, as crianças, né? Teve dois atores infantis, né? Que sensacionais, sensacionais. A Duda e o Bonfim, né? Meu queridão lá. Beijo para todos. O Lucas E Bonfim. demais comigo. A peça foi sensacional, cara. E me marcou muito essa peça. Inclusive, eu tenho uma foto ali também do Sr. José. Essa foto que está atrás de mim, eu vou até mostrar aqui, porque ó, a careta do bichinho aqui, ó. Ó a sobrancelha levantada, hein? E eu, cara, foi sensacional. Eu amei fazer o José, foi uma coisa que me marcou muito. Eu até diria que eu acho que foi o personagem que eu melhor, né, o personagem que eu melhor interpretei, tá? A gente tá sempre fazendo o melhor, mas assim, aquele personagem foi espetacular. Tanto que durante a peça você percebia que, né, quem estava assistindo odiava o velho. Então, dava a certeza de que a gente estava fazendo um bom trabalho. Nossa, Batata, você estava falando agora sobre o personagem que te marcou mais, né? Essa primeira experiência, o primeiro contato, mais ou menos, que foi, né? Imagino que é porque o TCC de teatro, né? Do modo de teatro. E até então, de todas as pessoas que eu estou entrevistando, é um padrão. Essa primeira apresentação realmente foi muito marcante, assim, para todo mundo que passou pela Lectora até agora que eu estou conversando. Os primeiros personagens no teatro foram os que mais marcaram. Parece que foi aqui você realmente sente que aquela pele naquele momento não é sua, né? É de um outro ser, né? Criado que não é você. E é muito legal esse poder que a gente acaba tendo, a gente acaba recebendo dos escritores, né? Acaba sendo dirigido pelos diretores, de poder ser uma outra pessoa, né? O que você acha sobre a profissão de artista nesse sentido, sobre o ser ator? A gente incorporar eu não digo, mas a gente representar, interpretar, né, personagens, e como a gente consegue também vivenciar experiências que jamais poderiam ser vivenciadas na nossa vida cotidiana, né? O que você acha dessa experiência? Cara, ser artista é você se vestir de várias faces, de vários corpos, de várias vozes. É você deixar de ser você por
determinados momentos e ser uma outra pessoa. E você sendo esta outra pessoa, é impressionante, porque mesmo quando você sai do personagem, você tem que voltar a ser você e não pode deixar o personagem te influenciar para que o personagem acabe tomando conta de você. E isso é importantíssimo. Mas não te domina. Pelo menos eu consigo com que ele não me domina, como aconteceu com o nosso querido Coringa, que fez Coringa, né? O Heath Ledger. O Ledger, que ele incorporou de tal forma o personagem que o personagem acabou dominando ele, e ele também já tinha problemas psiquiátricos já, né? Atravessava problema. E, na verdade, a família não deu atenção, e ele acabou que o personagem tomou conta dele e ele acabou se matando, porque é um personagem que ia visceral demais, né? Muito fundo no lodo, sabe? Então, só que tem um detalhe. Mesmo você não deixando que o personagem tome conta de você, você aprende demais com o personagem. Além do prazer que você tem de estar interpretando, de você estar levando algo ao público, às pessoas, a troca que você tem com o público é sensacional. É sensacional. No teatro, principalmente, né, você sente mais essa troca. Né? Quando você vai trabalhar no filme ou qualquer coisa relativa à TV, você vai sentir essa troca depois, né? Apesar de você não estar vendo, mas você vai perceber essa troca depois. Mas o personagem te ensina muito. Porque quando você vai fazer um personagem, você vai estudar aquele personagem. Você vai saber quem ele era, o que ele fez, o que ele pensava, suas dores, suas alegrias, o conhecimento que ele tinha. E isso acaba trazendo conhecimento para você. E tudo que você vê em relação a esses personagens, você acaba incorporando ao teu conhecimento, e muitas vezes aquilo te mostra alguma coisa que você acaba incorporando o conhecimento e a situação, os exemplos, mas não deixando que o personagem tome conta de você. Então, assim, você poder viver isso não tem preço, cara, não tem preço. É absolutamente sensacional. Né? Por isso que eu levanto as mãos para o céu a hora que eu efetivamente ingressei na arte, e volto a falar, com 51 anos, e que, cara, se você quer ser um artista, se joga, vai, e deixa a coisa acontecer. E deixa a coisa acontecer, mas faça acontecer também. Que maravilha, Batata. Já que você falou, está dando esse incentivo para todas as pessoas, independente da faixa etária, seguirem um sonho, né? Se aventurarem, fazerem, né? Se movimentarem. Você sentiu algum desafio a mais por conta da sua idade, quando você entrou na Hectoro? Você sentiu uma barreira, algum desafio, uma dificuldade além por conta, talvez, da sua idade? Isso foi um problema? Você aprendeu com isso? Divide um pouco com a gente como é que foi esse início, né? O Batata, de 51 anos, se adequando a uma realidade completamente diferente, talvez até atípica da sua. Como é que foi essa experiência? Cara, muito legal você perguntar isso. E, inclusive, a Renatinha fez parte dessa experiência, a Renatinha, que foi, né, a turma com a qual eu me formei. A Renatinha já estava como graduada, né? Porque Renatinha começou no berço já, impressionante essa menina. Aí eu cheguei na Hectoro, na época era a Dica, estava na recepção, eu falei, quero fazer o curso, né? Vim aqui para completar a minha inscrição e eu quero fazer meu turno da noite. Ela falou, olha, o turno da noite ainda não está começando, vai demorar mais ou menos aí uns 20 dias, não é tão mal, mas tem uma turma começando agora, nessa segunda, era uma sexta-feira, nessa segunda tem uma turma começando à tarde. Falei assim, faz o seguinte, você não começa a fazer na turma da tarde, e quando começar a turma da noite, você se transfere. Aí eu falei, tá bom, bora, vamos lá. E assim foi. Quando eu cheguei na segunda-feira, fui lá, né, lá pro Espaço Gil Preta, lá.
da Dectatoro, cheguei lá, era a Jéssica, eu conheci a Jéssica, foi Deus que colocou ela na minha vida, maravilhosa, uma artista, diretora, professora, tudo, tudo absolutamente sensacional. Aí, quando eu cheguei assim na sala, eu olhei e falei, pô, será que eu estou na sala certa? Né? Aí eu fui lá e perguntei para ela, Jéssica, desculpa, você... eu sou a Jéssica, a professora, tal, essa aqui que é a sala da turma, né? Ela falou assim, essa turma aqui mesmo. Eu falei, ah, meu Deus. Falei, ah, meu Deus. Eu olhei assim, acho que a média de idade do pessoal da minha sala, eu acho que se fosse fazer a média, devia dar uns 17 anos. A média de idade devia dar uns 17, máximo 18 anos ali. E aí eu olhei e falei, cara, como vai ser isso agora? Aí eu pensei, eu falei, cara, se aconteceu de eu estar aqui, é porque é para ser. Então eu falei, vamos embora. Vamos enfrentar esse desafio. E fui, cara. E você imagina, um cara de 51 anos, eu na época tinha até, antes de eu começar no teatro, a fazer aula, eu estava bem gordo, eu emagreci, cara, emagreci acho que uns 25 quilos, e, pô, tinha ficado magrinho e tal, estava me exercitando, estava legal, e eu falei, vamos embora. E aí a minha cabeça era o seguinte, falei, cara, como é que eu vou entrar na vibe dessa molecada sem parecer o tiozão, né? Sem ser o tiozão, sem ser o vô, né? Porque de 51 para 17, né, cara? Complicado. Aí eu falei, bom, vamos embora. E aí eu comecei. Eu falei, como que eu vou me impor? Como que eu vou me fazer aceito por eles, né? E antes de começar, todo mundo tem aquela conversa, todos nos apresentamos. E a partir dali, cara, tudo que era proposto em sala, eu fazia, cara. Nem que eu fizesse das tripas coração, mas eu ia e fazia. Eu ia e fazia. E o pessoal, e a molecada viu que eu ia lá e fazia. Até que chegou uma hora que a Jéssica chegou e falou, pô, meu, vocês são todos uns mole. Aí o Batata com 51 tá fazendo melhor do que vocês. Aí eu falei, pô, acho que eu tô no caminho certo. Alguma cara, coisa certa eu tô fazendo. Contas, esse grande desafio para mim acabou se tornando uma grande experiência, uma experiência maravilhosa. Eu realmente consegui me envolver com a turma e consegui fazer com que eles me aceitassem, né? E para mim, foi muito gratificante, porque inclusive eu falei, cara, assim, até para lidar com os meus filhos, né? Eu estar indo naquele convívio com aquele povo ali, foi muito legal até para eu poder lidar com os meus filhos também. E no final das contas, fomos até o final, fizemos a nossa peça, né? De TCC, e quando terminou a peça, a Jéssica juntou todo mundo para conversar, como tem sempre feito, né? E cada um foi dando seu depoimento. E eu dei exatamente esse depoimento. Eu falei, olha, eu quero dizer que para mim foi um desafio enorme e que eu amei fazer isso, de estar no meio de uma molecada e eu consegui fazer parte disso e me integrar ao grupo. Para mim foi uma experiência fantástica. Foi no começo difícil, mas foi uma experiência fantástica. Aí, quando o pessoal foi no depoimento, o Mate, querido Mate Lombe também, beijão, Mate, adoro você também. Aí o Mate chegou e falou assim, olha, eu vou dar meu depoimento e eu acredito que o que eu vou falar pela turma toda. E ele chegou e falou, olha, Batata, eu não consigo ver esse grupo sem você. Cara, aí para mim foi fechar com chave de ouro aquele trabalho que a gente estava fazendo e depois dar seguimento na parte do módulo câmera depois também. A partir daí eu já me senti muito à vontade, cara, muito mais à vontade, e foi sensacional.
Que maravilha. E é verdade mesmo. Você é amado por todos, tá? Não tem nenhum que não fala de você e não abre um sorriso e fala assim, o Batata, aquele palhação. Todo mundo gosta de você. São as sementes que a gente planta, né? E você com certeza plantou muitas lá na Arquitetura, pode ter certeza disso. Tomara. Graças a Deus. Falando em sementes, a gente falou um pouquinho da sua experiência no teatro, agora a gente vai falar um pouquinho de como é que foi a sua experiência no audiovisual, porque são duas artes completamente diferentes, né? Se for analisar assim, né, a potência sonora, né, a projeção de voz que a gente tem que ter no teatro é completamente diferente da projeção de voz que a gente tem que ter no audiovisual, né? Inclusive as próprias nuances, o movimento do corpo. Como foi ingressar no audiovisual, ter essa experiência? Eu sei que você tem o costume de ter um tom de voz um pouco mais alto. A minha família também é de italiano. A gente também tem esse problema, de projetar muita voz, de falar muito alto. E às vezes é um desafio da gente, né, reduzir um pouco essa potência, essa energia toda. Como é que foi essa experiência do menos é mais do audiovisual para você? Foi desafiador? Você tirou de letra? Foi fácil? Como é que foi? Olha, eu não vou... Fácil nunca é, né? Eu não vou dizer que eu tirei de letra, mas, assim, começou logo no próprio curso, no módulo câmera. Quando você entra no módulo câmera, o gringo já dá esses toques pra gente. Mas até você se habituar, principalmente no meu caso, que eu tenho uma voz mais forte, eu falo alto, né? Oi, amor, eu juro que eu tento falar mais baixo, tá? Minha mulher vive falando assim, fala mais baixo. Nossa! Né? Então, eu comecei a tentar me dominar melhor. Quando eu estou em casa é diferente, está à vontade e tal, você acaba não se atentando tanto para isso. Mas o exercício, quando você vai fazer, né, uma cena no audiovisual, você tem que se policiar. E esse se policiar é você estar no controle, como o Gringo sempre falou para a gente, né? E outros que nos dirigiram também. Aí você tem que ser mais comedido. Tanto que durante o curso tinha momentos que eu ia fazer uma cena de choro que eu acabava extrapolando, aí acabava ficando over, né? Porque aí eu ia muito alto e depois tinha que abaixar. Falou, cara, tá muito over, tá muito over. Então você vai aprendendo a se policiar. E isso o curso já ajudou muito, entendeu? Porque aí quando você vai efetivamente para os trabalhos que você vai, os jobs que você vai conseguindo aí, você já vai mais esperto, né? Porque você fala assim, não, ó, no controle, você não pode falar alto, você não pode ficar fazendo movimento, não, você tem que se concentrar, tá, no teu posicionamento de câmera, tem que concentrar na tua voz, em você falar coisa e sem sair do personagem. Você efetivamente sendo o personagem e ao mesmo tempo estando concentrado para que você não cometa erros em função de voz, em função de falar muito alto. E realmente é muito diferente, né? Porque no teatro você é obrigado a projetar a voz, você é obrigado a jogar a voz lá para cima para que o último da plateia possa te ouvir. Então, você começando com o teatro, sendo italiano, né? Já tendo essa tradição, Mamma mia, né? é cazzo! Já foi complicado, mas aí quando você vai para o módulo câmera, né, tudo, e aí quando você chega nos trabalhos, efetivamente, aí você consegue a cada trabalho você vai adquirindo uma nova experiência e vai conseguindo melhor se adaptar a essa parte da sonoridade. Você tem que se conter, que você tem que ser mais comedido, dar o tom certo para não ficar nem muito baixo e nem muito alto. Então, assim, é uma experiência que você vai adquirindo realmente com o tempo, com o treino, né? Porque você vai treinar. Eu mesmo, quando eu vou fazer, mesmo quando eu vou ensaiar algum personagem, tanto para audiovisual quanto para teatro, eu me gravo. Tem muita gente que faz diferente. Eu me gravo. Eu me gravo exatamente para ver, ó, não, a voz está muito alta, não, isso aqui não está bom, aqui não está bom, e eu vou assim me autocorrigindo até um ponto que eu acho que faz assim, puxa, aí tá legal, acho que agora tá legal. E depois disso, eu submeto o vídeo aos meus assessores
né? Aos meus contra-regras, aos universitários aqui de casa, falar, ó, vocês acham, como é que tá? E, não, tá legal, ó, não, isso aqui não tá legal assim. E aí o pessoal começa a opinar, e também peço a opinião de alguns amigos e vou... Que eu acho o seguinte, cara, você nunca é dono da verdade. Muitas vezes você acha que tá bom, você acha, pô, acho que tá legal. Cara, sempre pode melhorar. E a ajuda de amigos, de outros artistas, colegas, são muito enriquecedoras para que você consiga fazer personagens cada vez melhores, cada vez mais reais, né? É muito importante. E essa foi a minha experiência. Eu tive, graças a Deus, eu já participei de 4 curtas e 2 longas. Foram pequenas participações, mas como diz o mestre Gringo aí, não existem pequenas participações, existem pequenos atores, né? Sim. Mas as participações que eu fiz, graças a Deus, fui muito feliz, né? E estamos aí para poder cada vez mais jobs e aprendizado em cima de aprendizado. Que maravilha, Batata. Isso mesmo, né? Mandem jobs, tá sempre. Batata, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre personagens reais, sobre atores, né? Sobre essa trajetória. Você tem referências? Tem atores que te inspiram, que você olha e fala, nossa, que legal. Essa pessoa é uma pessoa que eu sigo como um ídolo, como uma pessoa que eu vou aprender muito observando ela. Quem são os seus ídolos? Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muitos ídolos, tenho vários, né? Você vê atores sensacionais, absolutamente sensacionais, que interpretam papéis completamente diferentes, né? Perfis completamente diferentes, e todos eles fazem de forma sensacional. Então, cara, você tem um Anthony Hopkins, você tem os atores mais da antiga, né? Que ainda muita da galera nova aí não conheceu. Você tem um Dustin Hoffman, você tem um Robert De Niro, você tem um Al Pacino. Al Pacino, eu ia falar. Al Pacino, absolutamente sensacional, né? Você tem inúmeros. Eu estou citando, desculpa, eu não vou pedir desculpa para não citar todos, que são, assim como atrizes sensacionais. Você vê hoje a Viola Davis, você vê Meryl Streep, como outras atrizes absolutamente maravilhosas. E eu procuro me inspirar em todos. Para mim, todos os artistas são inspiradores. Mas tem alguns atores que eu quero citar, 3 atores que eu quero citar, é muito importante citar, porque são brasileiros, cara. São brasileiros que fizeram filmes, trabalharam em filmes internacionais maravilhosos, que são Wagner Moura, absolutamente sensacional, a Alice Braga e Rodrigo Santoro. Eu acho que tem que se destacar que são brasileiros que conseguiram o seu espaço dentro de Hollywood, dentro do cinema, né? Porque para os atores brasileiros é muito difícil. E você vê, o Rodrigo Santoro, o primeiro papel que ele fez foi nas Panteras, né? Internacional foi nas Panteras, onde ele não abria a boca para dizer nada. Que todo mundo fala, o cara não fala nada, o cara é... Mas que conquista, né? Só mostrava o corpinho dele, tá? Porque ele é gostosão. Cara, aí tem que chegar para quem fala isso e falar assim, você fez o quê? Você fez o quê? O cara tá lá. E depois ele acabou fazendo outros filmes. Ele fez o Cher, ele fez o Jim Carrey. Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Fez aquele dos Mineiros. 300 Esparta também, Fez o Xerxes no 300. E agora ele participou, a última participação dele foi no... meu Deus, Power, né? Foi no Isso. Power. E que, aliás, né, eu li uma reportagem ali, que ele teve uma cena do Power que ele arregaçou tanto na cena. A cena diz que foi tão sensacional que a hora que a cena terminou, o set inteiro estava batendo palma pro cara. O set Entendeu? inteiro, todo mundo batendo palma pro cara. E aí é o seguinte,
Por que eu estou falando de atores brasileiros? A gente tem que se inspirar nos atores que nós temos aqui também, sensacionais. Matheus Nastergaile, cara, que cara absolutamente sensacional, Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Entre os E inúmeros artistas aí maravilhosos que fazem novelas, filmes, Silvio Guidani, que é um cara extremamente versátil. O cara trabalha num Bom Dia Verônica, que aliás é maravilhoso, né? Brasileira, que mostra a evolução do cinema brasileiro, né? E depois ele faz um papel cômico em outro lugar, né? completamente diferente, né? Meu, é absurdo. E a veracidade que o cara consegue dar é uma coisa absurda, né? Então você vê aí, nossa, atores que conseguem se sobrepor a qualquer coisa e fazem personagens maravilhosos. O cinema brasileiro hoje ele está numa evolução sensacional. Hoje as séries que estão no cinema brasileiro hoje na Netflix, nos streamings, né? A, a, a qualidade está cada vez melhor, cada vez melhor. Legal que você tocou nesse assunto, Batata, porque eu acabei de lembrar de uma produção maravilhosa, que é Cidade Invisível, né? Que inovador, né? A gente valorizar o folclore brasileiro, contado de uma forma bem mais contemporânea, né? E desmistificando um pouco, né? A síndrome do vira-lata. Nós temos muita história boa para contar e como foi contada o Cidade Invisível, que série maravilhosa, né? Você assistiu? Assisti, cara, sensacional. Foi tão boa que já vai ter a segunda temporada, né? Que vão lançar a segunda temporada. E, assim, é uma série que eu me apaixonei por vários motivos. Primeiro, a qualidade da série, como eu falei, mostra, assim, como evoluiu o cinema, como está evoluindo constantemente o audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro. O lidar com o mítico, e um mítico de folclore, mais brasileiro que isso, cara, não podia ser. As famosas lendas brasileiras, cara, a Cuca, Saci, né? O Boitatá, o Boto, Cor-de-Rosa. O Pira, o Boto Cor-de-Rosa, cara. Foi absolutamente sensacional, cara. Sensacional. E a forma como eles fizeram isso, as interpretações deles Alessandra são Negrini. absolutamente sensacionais, a interpretação dos artistas. Os efeitos, cara. Aquele efeito da borboleta, espetacular. Lindo. Os efeitos do Curupira, todos os efeitos muito bem feitos. E ao mesmo tempo, cara, a gente, principalmente eu que sou mais velho, né? Mas quem viveu assim muita coisa do folclore, que hoje você vê muito pouco do folclore, muito pouco. Então isso veio reacender um pouco do nosso nacionalismo, né, em relação às nossas histórias, às nossas raízes. E, cara, cada um que ia aparecendo, eu falava, cara, eu saci. Aí, quando eu falei, cara, eu falava, já direto eu falava, ela é a Cuca, ela é a Cuca. A Alexandra Negrini, espetacular, amo a Alexandra Negrini também. Alexandra Negrini. É a Cuca, cara, o Boitatá. Pô, o que é aquele cara que faz o Curupira, né? Nossa, O que é aquilo, sensacional. velho? Sensacional. É muito legal. Essa Ah, série, ela realmente foi bem filmada, bem interpretada, nossa, a qualidade está das se imagens, destacando muito. a qualidade das imagens, dos efeitos, das cenas, das interpretações, o roteiro, cara, o roteiro sensacional também. E além de tudo isso, acabou sendo lúdico, cara. Acabou sendo lúdico. E se você chegar e pegar um livro agora de lendas brasileiras, né, de folclore brasileiro, mostrar os personagens, tal, e a pessoa for assistir esse filme, cara, meu Deus, velho, é maravilhoso, é maravilhoso. E, cara, salve o cinema brasileiro, salve o cinema brasileiro.
Amém, amém. E ainda mais nesse momento, né, que nós estamos passando de pandemia, como que está sendo sofrido, mas uma hora isso vai passar. E falando sobre passar, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Já? E já. Eu quero fazer um joguinho bem rápido de palavras com você, Batata, e depois a gente já deixar o espaço para você passar uma mensagem para o pessoal, tá? Bora. Batata, vamos fazer o joguinho rápido das palavras, que é o que eu particularmente Bora. mais gosto. Eu queria que você me falasse... Vamos lá. Uma lembrança. Uma lembrança. Meu pai. Uma utopia. Uma utopia? Um Brasil sem corrupção. Um filme. Uma boa resposta. Um filme. Um filme? Cara, engraçado, eu assisti esse filme, eu reassisti esse filme, acho que pela 4ª vez esses dias, e é de uma profundidade gigantesca por quem era a pessoa que foi retratada nesse filme, que é Uma Mente Brilhante. Esse filme é demais. E conta a história agora. Olha, eu falei do cara e agora me fugiu o nome do personagem, né? Que ganhou o prêmio Nobel, né? Sim, ele era professor. Ele foi professor e acabou ganhando um prêmio Nobel, mas a história do filme é absolutamente maravilhosa, fantástica, mostrando principalmente uma coisa que você tem que ressaltar muito, cara. Como aquela mulher amava aquele homem. Ela fez tudo por ele, né? Tudo. Cara, ela viveu em função dele, cara. Ela viveu em função dele com todos os problemas do cara, e o cara acabou, em função dela, acabando em tudo que ela fez, em tudo que ela acreditou nele, né, em todo o suporte que ela deu para ele, ele chegou onde ele chegou, sendo o que ele era. Eu não vou falar, senão se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou dar uma spoiler. Mas o filme é bem antigo também. Hã? O filme é antigo também, não tem problema. Não, é um filme antigo, mas, cara, eu recomendo muito. Muito. E também foi uma aula de interpretação do Russell Crowe. Sim, não. Sensacional mesmo. Bom, já que você falou de amor. Isabel Dolores, minha querida e amada esposa. Ela é tudo para mim. E família. Família. Com certeza. Batata, estamos chegando no final da nossa entrevista. Que pena, dá para conversar com você horas. Dá para a gente ficar batendo muito papo. Queria que as pessoas, né, conhecessem mais ainda a sua história e quem você é. Mas eu preciso te fazer uma última pergunta. Passa. E depois eu vou te dar um tempo aí para você, se você quiser passar uma mensagem, falar alguma coisa, levar um pouco de arte para a gente. A minha última pergunta para a gente encerrar, né, a nossa live de hoje é: você tem algum arrependimento na sua vida? Pergunta difícil, intensa. Cara, é uma pergunta intensa, mas é uma pergunta maravilhosa. Acho que eu diria que o único arrependimento que eu tenho na minha vida é não ter começado antes na arte. Esse é o único arrependimento que eu tenho. Porque tudo na vida a gente aprende, principalmente com os erros. Então, falar que eu me arrependi, né, de determinadas coisas, tá? Eu fiz, aconteceu, aquilo, eu aprendi com aquilo e absorvi. Mas não ter começado antes na arte é uma coisa que eu percebo que não vou dizer fez falta, mas para mim teria sido uma coisa maravilhosa. Eu teria me redescoberto antes e poderia as coisas serem diferentes hoje, melhor do que já são. Hoje eu agradeço a Deus do jeito que as coisas são, batalho para que sejam cada vez melhores, mas isso poderia ter feito com que o que é bom hoje fosse bom há mais tempo. Maravilhoso. Obrigado por ter dividido isso, pela sua trajetória e por incentivar aí as pessoas a seguirem, né? A seguirem esse sonho, independente da idade. Batata, se você tem alguma coisa para mostrar para a gente, ou falar, ou passar mais uma última mensagem, é agora.
Duas coisas que eu quero começar, que eu vou começar efetivamente, eu tenho certeza que eu vou, cara. Eu estou enrolando, mas eu vou começar. Quero entrar para o mundo da dublagem e quero fazer aula de canto. Isso eu quero muito fazer. Adoro dublagem, eu sei imitar muitos personagens aí e tal, mas não é isso que me faz ser dublador. Até porque isso vai mais para a voz original, né? Mas eu tenho boa dicção, né? Falo bem, então eu quero muito fazer dublagem hoje. E eu quero dar um conselho para as pessoas que vão começar, que não sabem, têm medo de começar. Eu acho que eu falei isso para uma turma que eu tô ainda de graduado agora na Toro, e o primeiro dia de aula eu pedi licença pro Doug na época e falei para todo mundo o seguinte: permitam-se ser ridículos. Permitam-se ser ridículos. Por quê? Porque a gente acaba não fazendo determinadas coisas porque a gente tem exatamente medo de parecer ridículo. Então a gente não faz. E quando você se permite ser ridículo, de você, desculpa o palavrão, mas é apertar o botão do foda-se, desculpa o palavrão, mas apertar aquele botãozinho e se jogar, cara, você vai descobrir tantas coisas em você mesmo que você nem imagina. E o que eu acho? Eu acho que o parecer ridículo, enquanto você aprende, faz total diferença no profissional que você vai se tornar. Pode fazer muita diferença no do profissional que você vai se tornar. Tá? Então, o que eu recomendo, cara, se jogue. E uma outra frase. Por incrível que pareça, essa frase é de um filme com a Hilary Duff, que minha filha adorava quando ela era pequena, a Hilary Duff. E eu vi essa frase lá e é muito legal. Não deixe o medo de jogar impedir que você jogue. Não deixe o medo de jogar impedir que você jogue. E é isso que eu quero dizer para todos. Quero mandar um beijo enorme. Agradecer a todos que nos assistiram. Agradecer a você, Hugo, a Renatinha, ao Gringo, a Actoro, que nos proporciona tudo isso, que nos abre portas, nos prepara e nos abre portas. E nos ajuda, está sempre com a gente. E, assim, para terminar, eu quero dizer um trechinho pequenininho de uma música de um grande cantor que, na realidade, é um poeta absurdo, o rei da metáfora, que é o grande Djavan, que ele consegue falar algumas coisas em metáfora que, quando você ouve, você fala, cara, como é que o cara conseguiu falar isso? E tem uma música dele que chama Esfinge, que eu, pelo menos, eu entendo como que é o choro de uma pessoa apaixonada. E a música, esse pequeno trecho, é um poema sensacional. Então eu quero encerrar dizendo esse poema da música Esfinge, de Djavan, que é assim: o mar vazou de uma paixão, atravessou os meus olhos e encheu a minha mão. Caiu no chão em doces gotas de amor. Evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Arnaldo Tosato, senhoras e senhores, muito obrigado, meu querido, pela presença, por contar essa história maravilhosa para a gente, por incentivar as pessoas. Muito obrigado mesmo. Seguimos, espero fazer muitos trabalhos com você ainda. Seguimos juntos nessa caminhada, meu grande amigo. Muito obrigado. A hora que você quiser sair, pode sair da câmera, que eu vou encerrar agora o programa. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelos comentários de carinho, por todo esse carinho que vocês têm dado para a gente durante essas semanas, durante esses programas.
Obrigado, Batata. Obrigado, Renata. Lembrando que o nosso programa todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Facebook da Quitoro e no YouTube da Quitoro TV. E, futuramente, estaremos na Urban TV, estaremos na televisão. Olha que maravilha. E logo mais eu mando mais essas novidades para vocês. Pessoal, obrigado. Semana que vem eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, a Carol Lopes, uma atriz. Além dela ser linda, ela é talentosíssima, maravilhosa. Está com um novo projeto aí. E agora ela tem o novo nome artístico de Aimee. E eu quero que vocês a conheçam também. Muito obrigado. E a gente se vê semana que vem, quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.